Congresso aprova projeto que limita ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e a medida é criticada por estados e não deve trazer benefícios para o consumidor. Lincoln Portela é eleito vice-presidente da Câmara 2 dias depois de destituição de Marcelo Ramos. Jair Bolsonaro sanciona nova fase de programa de incentivos a micro e pequenas empresas. E risco de fome atinge patamar recorde e chega a 36% das famílias brasileiras. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que limita em 17% a cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre os combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo e comunicações. Agora, a proposta segue para sanção no Senado. Na tentativa de frear o aumento no preço dos combustíveis, o Congresso já havia aprovado em março deste ano mudanças nas regras de cobrança de ICMS de produtos como gasolina, diesel, biodiesel, etanol e gás. Agora, a medida complementar foi aprovada na Casa da Câmara por 403 votos favoráveis e apenas 10 votos contra. O PL classifica esses setores como essenciais e indispensáveis, levando a fixação da alíquota em um patamar máximo de 17%. A validação vem após esforços realizados pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, na tentativa de propor medidas para reduzir o preço da energia elétrica e dos combustíveis em ano eleitoral. A proposta de reajustes tem impactado na inflação, o que também afeta a popularidade do governo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou que vai dar atenção nas discussões sobre o assunto e afirmou que já vai encaminhar a proposta para os líderes dos partidos. Mas todos têm que colaborar. Então essa é a intenção de nós encontrarmos um ponto comum, como deve ser a colaboração do governo federal, dos estados, da Petrobras, do Congresso Nacional, dentro desse intuito para conter o aumento do preço do combustível, que é muito nocivo para o consumidor brasileiro, para a produção do país, pressiona e tensiona muito a inflação. Então, essa é a nossa intenção, de convergir todos os esforços para resolver esse problema. E uma das iniciativas das muitas que já aconteceram e estão por acontecer é essa que foi aprovada na Câmara dos Deputados e nós vamos dar, repito, a devida importância ao projeto. A medida desagrada os estados, que argumentam que a redução vai precarizar a prestação de serviços de competência desses entes. Pacheco destacou que o plenário da Casa, do Senado, vai estar disponível para estabelecer um bom diálogo com os governadores e juntos encontrarem o melhor caminho. Os governadores têm todo acesso ao Senado, é a Casa da Federação, o Senado da República é a Casa da Federação, é a Casa dos Estados. Alguns já fizeram contato, eu estou inteiramente aberto para ouvi-los. Já conversei com o governador Ibanez do Distrito Federal, o governador do Rio, Cláudio Castro, e do Espírito Santo, Renato Casagrande, já me telefonaram hoje pela manhã também, retornarei a ligação, para a gente poder dialogar e encontrar um ponto comum e um ponto de equilíbrio. Nosso companheiro Ney Gonçalves Dias conversou com especialistas em economia, pessoal dele ali, que foram taxativos e garantiram que a medida aprovada pela Câmara sobre esse ICMS, conforme você viu na reportagem, não trará nenhum benefício para o nosso bolso. Vamos acompanhar. Conversei com 4 autoridades de ontem para hoje. Todas me disseram o seguinte: isso aí vai prejudicar os estados e não vai beneficiar o consumidor. Porque se diminuir muito, vai diminuir 0,60 centavos, 50 centavos no preço da gasolina, uma coisa que já está em 8, caminha para 9, está devasado, não vai resolver o problema. Tudo bem, mas já foi aprovado. Agora, o Senado vai aprovar? Aqui é que entra. Existem, neste momento, agora, quinta-feira, 2 grandes pressões para que o senador Rodrigo Pacheco coloque em andamento essa aprovação feita pela Câmara. Primeiro, os governadores estão pressionando pessoalmente, através de representantes e através de celular, os senadores dos seus estados para que não aprovem para que não descia essa aprovação feita pela Câmara. Até porque o Senado é a casa que representa os estados. Essa é a pressão de um lado. Não aprovar. Os bolsonaristas já estão na rede social hoje, de quinta-feira, tentando pressionar
o senador Pacheco para que dê andamento à aprovação feita pela Câmara dos Deputados. Agora, é difícil você agradar os dois lados ao mesmo tempo. Se isso aí for votação, qual é o senador que não vai votar contra? Não vai votar. Se for para baixar imposto, não posso votar contra. Como é que eu vou responder no Estado? Mesmo sob a pressão do governador. Mas tem uma saída técnica perfeita para resolver o problema. Qual é? Enterrar no Senado a aprovação feita pela Câmara dos Deputados. Como? É só o Rodrigo Pacheco, primeiro, enviar projeto para várias comissões onde ele tem que passar. Ele tem que passar por várias comissões. Até lá, a gente já fez a eleição de 22 e já terminou o ano de 2022. O deputado Lincoln Portela, do PL, foi eleito vice-presidente da Câmara depois da destituição de Marcelo Ramos, do PSD. O deputado Lincoln Portela, do PL Mineiro, foi eleito na noite de ontem o novo vice-presidente da Câmara dos Deputados. Portela recebeu 232 dos 406 votos registrados no painel eletrônico da Câmara. Deputado pelo 6º mandato consecutivo, Portela é pastor e foi eleito com o apoio majoritário da bancada evangélica. Ao vice-presidente, cabe substituir o presidente da Câmara nas sessões e elaborar pareceres sobre projetos de resolução. A eleição aconteceu 2 dias depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira, destituiu do cargo o deputado Marcelo Ramos, do PSD, crítico do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Lira, a destituição de Ramos foi estritamente regimental e seguiu um entendimento segundo o qual o integrante da mesa que trocar de legenda partidária perderá o cargo. Queria parabenizar a todos os senhores deputados e deputadas que democraticamente, cumprindo o que preceitua o regimento interno desta Casa, com a vacância imposta pela mudança partidária dos membros que foram eleitos comigo em 1º de fevereiro de 21, critério estritamente regimental. Nesta tarde, os parlamentares vieram a plenário e elegeram deputado Lincoln Portela, vice-presidente desta Casa, deputado Odair Cunha, segundo secretário desta Casa, e deputada Geovânia de Sá, terceira secretária desta Casa. Declaro empossados os novos membros da mesa diretora, parabenizando-os e ressaltando que trabalharemos juntos pela manutenção dos trabalhos legislativos e altivez da Câmara dos Deputados. Na segunda secretaria, assume o deputado Odair Cunha, do PT. Ele será responsável, por exemplo, por assuntos pertinentes a passaportes diplomáticos. A terceira secretaria vai ser ocupada pela deputada tucana Geovânia de Sá. Ela será responsável, por exemplo, por autorizar o reembolso de passagens aéreas e analisar pedidos de licença e justificativas de faltas. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aprovou por unanimidade a criação de 2 novas federações partidárias. Uma formada pelo PSDB e Cidadania e outra pelo PDR e o PSOL. E com o Partido Sustentabilidade. Vamos acompanhar a matéria. Mesmo com a criação, as legendas se manterão atuando como se fossem um único partido no Congresso nos próximos 4 anos, mas dividirão os recursos de fundo partidário, tempo de televisão e unificando o conteúdo programático. Segundo os ministros da Corte, as legendas cumpriram todos os requisitos exigidos pela Justiça Eleitoral e apresentaram a documentação necessária. E salientou que a lei assegura aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna, desde que as previsões estatutárias garantam o respeito às deliberações dos órgãos. Segundo Bruno Araújo, presidente do PSDB, o movimento de unir 2 partidos tem conexões históricas. Para nós no PSDB é uma grande honra estarmos agora juntos com Cidadania, na prática, com um único partido nesse projeto da federação. Sobretudo quando esse partido é presidido
com alguém da dimensão histórica, do compromisso, do tamanho público, espírito público, como Roberto Freire. Uma chance, uma esperança, e a federação nasce no sentido de cumprirmos esse objetivo, nosso papel democrático, juntos com Roberto Freire, com todo um conjunto de parlamentares, prefeitos e governadores pelo Brasil, e tendo a honra de ter um apoio à construção de um partido com uma posição tão firme e tão nobre na política brasileira. Um prazer e uma honra estar junto ao seu lado, Roberto. A honra é recíproca, e mais ainda, por estar junto de um jovem, o que significa dizer que temos futuro. E isso é fundamental, porque não estamos aqui apenas usando um instituto recém-criado no ordenamento jurídico, político, partidário brasileiro. Aqui há uma tentativa de construção de um instrumento de ação política para o futuro desse país. Na terça, o TSE já tinha aprovado o pedido de criação da federação formada por PT, PCdoB e PV, chamada de Brasil da Esperança. E a seguir, nova fase de programa de incentivo à micro e pequena empresa pode liberar até 50 bilhões de reais em créditos para o setor. Comissão do Senado aprova a Lei Geral do Esporte com medidas contra a corrupção. Você acompanha logo depois do intervalo aqui no RB Notícias, não saia daí.